Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Aberta a temporada de transatlânticos no Rio. Até o próximo dia 14 de abril, 103 transatlânticos vão chegar aqui no Pier Mauá. 8 vão vir pela primeira vez. Com isso, o número é 15% maior que no mesmo período do ano passado. Ministro da Segurança Pública afirma que a existência de um complô dificulta as investigações da morte de Marielle Franco. E pesquisa revela que 6 entre 10 brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday. Eu já estou comprando lembrancinhas para Natal, aproveitando os preços. Não saia daí, a gente volta já. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 14h. A gente começa esta edição falando sobre o início da temporada de transatlânticos no Rio. São esperados até abril 380 mil turistas em mais de 100 navios. O número é 15% maior do que no mesmo período do ano passado. Os primeiros transatlânticos já começaram a atracar no Pier Mauá. Gigante! O primeiro transatlântico atracou no Pier Mauá nas primeiras horas da manhã. Veio da Europa. A bordo, 3.200 passageiros. Turista que não acaba mais. Eles são recebidos ao ritmo do samba. Hans veio com a mulher da Alemanha e chegou animado. Disse que visita o Rio pela segunda vez e pretende voltar aos pontos turísticos tradicionais da cidade. Cristo, Copacabana, Ipanema. O navio saiu da Itália, passou pelo Mediterrâneo, Recife, Salvador e agora Rio. Encontramos o Roberto e a Cecília, brasileiros do norte apaixonados pelo Rio. Hoje vamos para Petrópolis e amanhã a gente visita a cidade. Vocês embarcaram onde? Em Gênova. Até o próximo dia 14 de abril, 103 transatlânticos vão chegar aqui no Pier Mauá. 8 vão vir pela primeira vez. Com isso, o número é 15% maior que no mesmo período do ano passado. E o Rio continua sendo um dos destinos mais procurados do Brasil. Nos 6 meses da temporada de transatlânticos, vão ser injetados na economia do Rio 500 milhões de reais. Segundo o gerente de operações do Pier Mauá, os turistas vão gastar algo em torno de R$500 por dia. E agora chegam na cidade para conhecer novos destinos. O turista chegava querendo ver Pão de Açúcar, Corcovado e Copacabana. Hoje ele já chega entusiasmado, querendo saber do Museu do Amanhã, do Museu de Arte do Rio. Ele quer conhecer o painel do Cobra, ele quer passear no Boulevard Olímpico, todo o centro histórico do Rio. Eles sempre perguntam, tem o Aquarrio, então quer dizer, o entorno do terminal, o entorno do porto já se transformou em ponto turístico, em ponto atrativo para o turista que chega na cidade do Rio. Os turistas vêm em busca de diversão. Bom para eles e para quem trabalha no setor de turismo. É o momento dos guias faturarem bem mais. Sempre essa época, já por ser verão, costuma ser alta temporada, não só na região do Porto, mas na cidade toda. Mas o Porto é que realmente responde pelo maior movimento do trabalho da gente, né, no turismo. E realmente o navio faz uma venda muito grande, isso impacta bastante na quantidade de trabalho que é oferecido para a gente, né? E olha que já tem turista se programando para voltar ao Rio na próxima temporada. E o ano que vem já estou comprando para o próximo já. É lindo demais, é muito bom, é muito bom. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, voltou a falar sobre o caso Marielle Franco. Ele afirmou nesta quinta-feira que um complô está impedindo que o assassinato da vereadora seja esclarecido. O mistério envolvendo a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes ganhou mais um capítulo. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou que há um complô que está atrapalhando o andamento das investigações. Existem interesses que envolvem agentes públicos, que envolvem milícias, que envolvem políticos, que não querem e impedem que se chegue exatamente aos mandantes, sobretudo, poderosos mandantes, e também os executores, aqueles que realizaram aquele bárbaro crime. No começo do mês, Jungmann autorizou a Polícia Federal a investigar possíveis interferências criminosas. Se nós não conseguirmos, digamos assim, desbaratar esse complô que impede
a que se venha à tona, que se tenha um conhecimento dos mandantes ou executores, vai ficar muito difícil. Marielle e Anderson foram mortos no dia 14 de março desse ano. Até o momento, ninguém foi preso. O secretário de Segurança Pública, general Richard Nunes, divulgou pela primeira vez que a polícia já tem o nome de alguns suspeitos, mas que ainda continua buscando novas provas. Ele não tem dúvida de que o crime foi político. Colega de partido, o vereador Tarcísio Mota espera que a polícia prenda os suspeitos o mais rápido possível. A partir do momento em que vários elementos do crime foram divulgados, sobre a arma utilizada, sobre a questão do desligamento das câmeras, sobre a forma como o crime ocorreu, foi ficando claro que o crime do assassinato bárbaro da Marielle foi algo de gente muito poderosa, que envolveu muitos recursos financeiros e políticos. Portanto, a declaração do ministro Jungmann vem de acordo com aquilo que a gente já imaginava, ou seja, é gente muito grande que ordenou o assassinato de Marielle. E, obviamente, essas pessoas poderosas vão tentar interferir nas investigações, impedir que as investigações prossigam. É claro que a gente espera que todo esse tipo de elemento seja desvendado também. Nesse ponto de vista, a gente continua acreditando que é a integração entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro que pode chegar, de fato, à conclusão sobre quem mandou matar e quem matou Marielle Franco e por que ela foi morta. Na sessão plenária desta quinta-feira, os vereadores votaram em regime de urgência o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei que prevê que os recursos provenientes de multas de trânsito sejam destinados a campanhas educativas de prevenção de acidentes. O projeto do Executivo visa reduzir o percentual destinado às campanhas de 15% para 5%. A Prefeitura alega que, na prática, se usar os recursos exclusivamente para campanhas, deixará de aplicar a verba em outras ações importantes para a redução de acidentes no trânsito. No final da votação, o projeto foi rejeitado. 4 parlamentares da Câmara Municipal do Rio foram eleitos e vão deixar a casa. Entre eles está o vereador Chiquinho Brazão, que vai assumir uma cadeira na Câmara Federal. O vereador reapareceu no plenário nesta quinta-feira e comentou a vitória nas eleições. Agradecer a todos os meus eleitores, as pessoas que me acompanharam, que votaram, que realmente acreditaram no potencial, no meu potencial, potencial da família Brazão. Agradecer a esta casa, o qual passei aqui, estou no meu 4º mandato. Então vi realmente a necessidade de um voo mais alto, a necessidade de ir para Brasília, brigar para trazer os recursos para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem sofrido muito. Esses anos nós temos visto aí que o Rio vem perdendo receita, vem perdendo empresas e tudo mais. E eu sou um empresário, eu estou parlamentar e vi, ao passar ao longo desse tempo, a perda do Rio de Janeiro. Então, sei que esta luta principal tem que ser em Brasília. Brasília, sim, hoje concentrou todo o poder. Então, é muito necessário. E me senti à vontade para lançar que estou muito bem preparado para ir defender o Rio de Janeiro. Debate público discute implantação de novo modelo de estacionamento na cidade. Câmara do Rio realiza evento de lançamento do livro da ex-vereadora Marielle Franco. Projeto de lei determina o reaproveitamento de águas pluviais nas escolas da rede municipal. Proposta proíbe o uso de letras miúdas em anúncios e ofertas em mídias externas. E na sessão, o vereador responde, o parlamentar, professor Célio Luparelli, fala sobre o projeto de lei que obriga a contratação de um seguro de garantia em contratos de prestação de serviços pela administração pública. E você vai ver depois do intervalo. Lojas aumentam as vendas com as promoções antes mesmo do início da Black Friday. A gente teve a expectativa de, nesse período, aumentar em torno de 20%, além do que a gente já vinha produzindo nesse período desse mês. Conseguiram? Com certeza. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade.
O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara. Estamos de volta agora para falar de saúde no Câmara Rio Notícias. Nosso assunto de hoje no Momento Saúde é arritmia e eu converso agora com a doutora Luana Casola. Doutora, o que é uma arritmia? A arritmia é um batimento inadequado do coração. O coração é composto pelo átrio e pelo ventrículo. No batimento cardíaco normal, o estímulo nasce no nodo sinoatrial. E aí ele vai passar pelo átrio, vai seguir até o nodo átrio-ventricular e vai se dissipar e vai se estender ali no ventrículo. Mas podem acontecer várias alterações durante esse caminho. Às vezes tem um outro estímulo num outro ponto que nasce e se confunde com aquele estímulo. Às vezes tem um alentecimento, às vezes tem uma aceleração. Então todas essas alterações do batimento são consideradas arritmias. Como diagnosticar uma arritmia? As arritmias, elas podem ser sintomáticas ou não. Então o paciente pode estar sentindo, geralmente ele sente através de uma palpitação, né, que ele consegue sentir que tem alguma coisa errada com a batida do coração, ou pode ser totalmente assintomático e ele não sabe o que está acontecendo. No pulso, pelo pulso, o médico, um profissional de saúde, consegue ver o ritmo. Então a gente já consegue ver se o ritmo está regular, se o ritmo está irregular. O normal é que o nosso ritmo seja regular. Então, se o ritmo está irregular, já mostra que há alguma alteração, que há alguma arritmia. Agora, o exame que ele vai ver claramente qual é essa alteração e vai conseguir ver muito além do que só o ritmo é o eletrocardiograma, né, que a gente chama também de ECG. O eletrocardiograma, se a gente consegue fazer o eletro no momento da arritmia, a gente vai conseguir dar o diagnóstico perfeitamente do que está causando aquela arritmia. Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue fazer o eletro exatamente no momento que aconteceu a arritmia. Para isso existe o Holter. O Holter é como se fosse um eletro de 24 horas. Então a pessoa fica 24 horas do dia tendo seu eletro monitorizado. A expectativa é que com isso você consiga captar a arritmia e que você também consiga ver qual a frequência de algumas arritmias. Porque mal ou bem, o eletro é como se fosse uma foto, né? E o Holter a gente fala que é um filme. Você consegue ver o quanto aquilo está ocorrendo, com que frequência durante um dia. O que é fibrilação atrial? A fibrilação atrial ela é a arritmia mais comum, mas infelizmente a maior parte das pessoas não conhece. Ela não é muito conhecida pela população em geral, mas atinge em torno de 2,5% da população. Se a gente olhar para a faixa etária acima de 75 anos, a gente está falando aí de 10% da população. Como é que funciona? Na fibrilação atrial, o estímulo não nasce no nódulo sinoatrial. Você tem vários estímulos no átrio. Então, em vez do átrio estar contraindo direito, jogando aquele líquido todo, o sangue todo para o ventrículo, né? Porque o sangue vai do átrio para o ventrículo, ele começa a contrair de forma desordenada, porque ele está tendo múltiplos estímulos, múltiplos focos elétricos. E aí isso pode gerar vários problemas. Porque imagina, o sangue está ali dentro, parado, a chance daquilo formar um trombo,
porque o sangue não está fluindo de forma contínua, né? Ele está turbilhonando. Então a chance de formar um trombo, às vezes esse trombo pode ir para o cérebro, causando um derrame, né, que a gente chama de AVC. Ele pode ir para o intestino, causando uma isquemia mesentérica. Então tem várias alterações ali que podem atrapalhar bastante a qualidade de vida do paciente e gerar muitas comorbidades. Por que tratar e como tratar a arritmia? Então aí vai depender muito de qual arritmia a gente está falando. Sempre é muito importante a gente tratar arritmias, porque a arritmia tem um risco de evoluir para uma morte súbita, né? Morte súbita é uma morte inesperada de origem cardíaca. No caso da fibrilação atrial, do flutter, que são alguns tipos de arritmia, também tem esses riscos tromboembólicos, de um AVC, de uma isquemia mesentérica e etc. Então, por tendo em vista todas essas complicações que podem causar, né, as arritmias podem gerar uma parada cardiorrespiratória, que não deixa de ser a morte. A parada cardiorrespiratória é porque houve um impulso e aí o coração, por exemplo, entrou em fibrilação atrial, quando o coração ele já não está mais conseguindo bater de forma eficiente. Então a arritmia sempre deve ser tratada e a gente tem que só entender qual é cada tipo para poder fazer o tratamento adequado para cada uma. Obrigada pela sua entrevista. E até o próximo Momento Saúde. Eu quero parabenizar a Rio TV Câmara, porque ela é um importante veículo de comunicação. Hoje em dia, não só pela televisão, mas também pela internet. Hoje, a população da cidade do Rio de Janeiro ela vem amadurecendo muito politicamente. Ela vem querendo acompanhar realmente os veículos que possam transmitir na íntegra todo o trabalho dos parlamentares dessa casa. Então, quero parabenizar demais o trabalho da Rio TV Câmara. É muito importante para a sociedade e também para nós parlamentares, porque a gente consegue acompanhar todos os trabalhos que acontecem também quando por algum motivo nós estamos ausentes. Parabéns, importante veículo de comunicação, foram 15 anos importantes para a sociedade carioca. A Rio TV Câmara é muito bom, não só pela possibilidade, né, que dá a sociedade em geral acompanhar o que se discute nessa casa, né? Eu acho que essa acessibilidade se faz necessária, além do registro, né, dos marcos históricos que aqui acontecem. Eu sou um fã dessa TV porque acredito que ela cumpre o seu papel. Uma TV legislativa ela é importantíssima para a manutenção dos marcos da democracia. É uma TV que não privilegia este ou aquele parlamentar, mas que é a voz do parlamento para falar para a sociedade. E eu sou daqueles que sempre compreende que a informação, quanto maior ela for, quanto mais aberta ela for, quanto mais ela atingir as pessoas, mais ela ajuda na formação. E os meios de comunicação têm que ter essa função, senão eles não existem corretamente. Tem que informar, tem que formar, tem que transmitir aquilo que acontece. E uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revelou que 6 em cada 10 brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday. 30% dos entrevistados disseram que pretendem aproveitar as promoções para antecipar os presentes de Natal. Aqui no Rio, as promoções começaram sexta-feira passada na Black Week. E em algumas lojas, as vendas já aumentaram em cerca de 20%. Os descontos estão por toda parte. As vitrines prometem preços até 80% menores na Black Friday. Mas em muitas lojas, a promoção começou na sexta-feira passada. É a Black Week que vem dando resultado. Nessa loja de bolsas e sapatos femininos, as vendas já subiram pelo menos 10% nos últimos dias, com a promoção, que diminuiu os preços em até 60%. Está dentro da expectativa em relação ao ano passado. Os preços variam de quanto a quanto? Tem rasteiras a partir de R$ 39,90 e tênis no máximo R$ 119, R$ 129. Paulo é gerente de uma loja de moda masculina e também está empolgado com as vendas desta semana. Os preços caíram muito e alavancaram as vendas. A blusa que custava R$ 289, agora sai por R$ 139. Isso, na verdade, chamou-se Esquenta Black Friday, né? A gente fez uma préviazinha do Black Friday para tentar aquecer ainda mais as vendas nesse mês. Então, a gente teve a expectativa de, nesse período, aumentar em torno de 20%
além do que a gente já vinha produzindo nesse período desse mês. Conseguiram? Com certeza, com certeza. Está dando super certo e a gente está muito otimista agora para o final de semana do Black Friday. Mas a maioria dos comerciantes está bem menos otimista. De acordo com uma pesquisa do Clube dos Diretores Lojistas do Rio, as vendas devem crescer em média 5% na Black Friday desse ano. O número de lojas físicas do Rio que vão participar da promoção aumentou 3% em relação a 2017 e já chegam a 63% do total. A consultora desta rede de maquiagem e perfumes torce pelo aumento das vendas. Aqui, as promoções já começaram, com descontos que vão a 50%. Mas até agora, o movimento é bem menor do que o esperado. A gente acredita que seja por conta dessa crise. As pessoas estão segurando um pouquinho mais. Também a gente teve eleições, então as pessoas estão meio inseguras para gastar, esperando o que vai vir por aí. Em números, a gente teve uma redução de pelo menos uns 30% a 40%. A essa hora, no ano passado, na nossa loja, a gente estava com fila, né, no caixa. Pra vocês verem, nós estamos aqui vazios. Muita gente vem aproveitando as compras de novembro para presentear em dezembro. A Black Friday está virando um Natal antecipado. Eu já estou comprando lembrancinhas para Natal, aproveitando os preços, já focando no Natal. A propaganda enganosa é a maior reclamação da Black Friday. O Procon Carioca vem monitorando as principais marcas através de um sistema de amostras e promete punir as irregularidades com base no Código de Defesa do Consumidor. As denúncias podem ser feitas pela internet ou pelo número 1746, a Central de Atendimento ao Cidadão da Prefeitura do Rio. Pelo CDC tem uma fórmula de cálculo e vai em função do faturamento. Até porque não adianta pegar uma loja que fatura milhões e você multar R$2.000, R$3.000, não resolve nada. Então, em função do seu faturamento, é que ela é punida. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.